Gente, bem-vindas então, eu sou do Berianas. Lari, muito obrigada pela sua oração, amiga. Se quem não assistiu, né, na aula presencial aqui ao vivo, faça uma oração antes de começar o estudo, assim como agora a gente já orou aqui. O estudo de hoje a gente vai estar falando de Gênesis 25 a 27, tá bem? E vamos falar um pouquinho sobre esses irmãos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Quem leu os capítulos, eu quero saber. Ok. Legal, a Carla falou que leu, a Rafa leu. Que bênção, gente, que bênção. Realmente, assim, sempre tem coisas que a gente vai percebendo. E nessa conversa aqui de hoje, eu acredito que vai ter alguns cliques que também vão ser importantes para vocês. Em relação a essa história, né? A ideia é a gente ler de forma mais profunda. Gênesis 25 a 27. O capítulo 25, gente, ele vai começar falando de Abraão, né? Que Abraão, ele vai se agora, Sara já tinha falecido, ele acaba se casando com Quetura e ele tem mais outros filhos e ele morre com 175 anos. Ele vai ser sepultado, né? Na caverna de Macpela, ao lado de Sara, que era sua esposa oficial. Então, ele é sepultado. Então, você pode perceber, depois a gente vai ler que isso vai acontecer com Jacó, apesar dele amar mais a Raquel, ele é sepultado do lado de Lia, porque Lia, na verdade, era a esposa oficial dele. Entende? Então, isso é bem interessante de vocês observarem que era esse costume de vocês serem sepultados lado a lado. Aqui, então, a gente também vê Isaac e Ismael eles se reunindo para então enterrar o pai. É interessante porque quantos anos, né, esses irmãos aí estavam separados. E uma das pessoas que eu tenho muita curiosidade de saber o que que vai acontecer, o que que foi da vida dele, quando chegar ao céu e tal, é em relação a Ismael, né? Eu fico me perguntando, será que Ismael, ele, no fim das contas, ele se converteu, ele voltou ao Senhor, ele se entregou? Então, é, tem indicações, né? Algumas indicações que isso tenha acontecido. E, enfim, é uma das pessoas que eu tenho curiosidade. Continuando, então, na história de hoje aqui, eu quero compartilhar com vocês nosso primeiro verso de hoje, que é o do 20 ao 21. E ele vai falar assim: olha, Isaac era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Batã-Arã, irmã de Labão o sírio. E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Aí você lê isso daqui, você fala, tá, eles tentaram engravidar, não deu certo. Daí ele fez uma oração, tentaram de novo e pronto. Né? A percepção que você tem é isso, só que quando você vai ler no próximo verso, você vai ver que quando eles concebem, Isaac tem 60 anos. Então, peraí, 40 anos foi quando ele casou. Para eles terem filhos são 20 anos. Você tá entendendo? Isaac, ele era o filho da promessa e agora continua. Aquela preocupação de, não, eu tenho um filho, né, que vai ser a minha semente e vai ser o fruto de bênçãos. Assim como o cumprimento da bênção para Abraão, vinha agora de Isaac e do filho de Isaac. E agora se passam 20 anos. E eles enfrentam o mesmo problema de infertilidade. E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele é aprovado na mesma área que o pai dele. O pai dele passou pelo mesmo problema, gente. Pela mesma situação. E Isaac, lembra que a gente falou que a gente herda as inclinações dos nossos pais, né? Eles tinham também toda a inclinação para fazer a mesma coisa que o pai dele. Mas ele não fez assim. Você não vê ele tentando dar uma ajudinha para o Senhor, indo atrás, né, de uma serva ou de uma outra pessoa para tentar conceber. E uma coisa que vem muito na minha cabeça do porquê que isso não aconteceu foi porque Isaac sofreu muito na mão, né, de Ismael e da serva, e a mãe dele sofreu muito. Ele cresceu num lar que, apesar de a gente saber que era um lar ordenado, né, que a Bíblia fala que Abraão ordenou a sua casa,
mas teve esses confrontos dentro do seu lar. Então eu imagino ele falando assim: "Ok, isso aconteceu com meu pai, isso não vai acontecer na nossa família, a gente vai fazer diferente. Se Deus prometeu e ele cumpriu, então ele vai cumprir assim". Eu consigo ver que pela experiência do pai dele, né, ele olha para os erros do pai dele, ele fala: "Ok, agora eu vou confiar". Então aqui ele é provado nessa área, mas ele sai vitorioso. Então isso eu acho muito interessante. Uma outra questão, então, quando realmente, né, eles vão, passam 20 anos, ela finalmente engravida, gente, são gêmeos. Olha só, Ana, que maravilha, né. Daqui um tempinho é você com seus gêmeos também, amiga. Gente, pra quem não sabe, o esposo da Ana é gêmeos. Então ele tem uma irmã gêmea. A mãe da Ana é gêmea. E eu acho isso muito legal. E eu torço, assim, demais pra Ana ter gêmeos. E é o seu sonho, né, amiga? Então, nossa, que legal. Bom, e aí, de fato, ela tem gêmeos, né? Então a bênção vem em dose dupla. E a Bíblia vai falar assim, então vocês estão vendo o verso aí na tela, ela vai continuar falando assim, que o Senhor disse, né, para Rebeca: duas nações estão no seu ventre. Dois tipos de povos se divirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. Presta atenção agora. E o mais velho servirá o mais novo. Então, aqui a gente já vê uma promessa de que a primogenitura, a questão espiritual dela, viria para o mais novo. Tá bom? Guarda essa informação. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo. E gêmeos em seu. Opa, perdão. E chamaram seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado de Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando ela os gerou, e os meninos cresceram. E Esaú era caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Então você vê, né, apesar deles serem gêmeos, os mesmos pais, nasceram no mesmo lar, né, todas as mesmas condições, eles são indivíduos totalmente diferentes. Então você vê, não, eles não eram gêmeos idênticos, é, fisicamente falando, né? E muito menos no caráter. A gente vai ver essa distinção assim gritante no caráter dos dois, conforme a gente vai vendo a história. Então, assim, achei legal, né, ficar imaginando eles crescendo, interagindo ali, eles contando a história para os filhos, a promessa que Deus fez. Então, assim, gente, eles crescem, né? Eles são sendo ensinados no caminho do Senhor, ordenando a casa, assim como Abraão ordenou a casa dele. Só que você vê que apesar disso, como eu falei, cada um vai ser um indivíduo com seus próprios pensamentos, os seus próprios gostos, e cada um vai cultivar um tipo de caráter como deseja cultivar de fato. Então, apesar de a mesma criação, você vê que Esaú, ele sai, eu digo assim, mais rebelde, né? Então ele era caçador, e isso o pai dele achava o máximo, porque ele era o cara da aventura, né? Eu fico imaginando ele saindo assim, eu vou caçar, e aí ele passa, sei lá, uma viagem. Um mês fora de casa, aí ele volta com as caças e daí prepara a carne, faz uma refeição para a família. E daí o pai fala assim: "Uau, que incrível, meu filho". E daí o filho começa a contar todas as histórias de como ele caçou, o que que ele fez na viagem. Então ele era um aventureiro, né? Isaac achava aquilo muito legal. E faz sentido, o homem tem esse aspecto mais aventureiro, né? Então eles gostam de histórias, de emoção, de aventura. Só que você vê que toda essa inclinação, né, na Bíblia e na nossa vida, nos nossos dias, todo lar em que existe uma inclinação para um filho ou para o outro, acontece algum problema, acontece
uma disputa dentro do lar, né? Então, os filhos percebem isso. Então, começa a levantar um espírito de intriga, um espírito de insegurança, de inveja, de rivalidade. Então, isso a gente vai ver depois lá com Jacó, com seu filho José, né? Então, olha como que, gente, precisa ter sabedoria para que a gente nunca tenha esse tipo de atitude com os nossos filhos também, sabe? Cultivar, né, o mesmo amor e tratar os dois da mesma forma, os dois, três, quatro, quantos filhos vocês forem ter, mas nunca se demonstrar essa inclinação para um ou para outro, como eles fizeram. E Rebeca, claro, Rebeca, mulher, ela amou mais a, a Jacó, porque ele era uma pessoa. Você vê que ele era simples e habitava em tendas. Então, ele era aquele cara que ele ficava mais em casa, ele ia cuidar das ovelhinhas do campo, entende? Coisas assim. Então, você vê de caráter totalmente diferente. Tranquilo, super agitado, né? Você vê também Isaú. Quando você vê ali que no outro capítulo, acho que é o 26, que fala que Esaú ele casa com Judite e Basemate, que elas eram filhas de homem heteus, né, de uma outra nacionalidade. E aquilo foi uma amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então, gente, vocês imaginam, o filho mais velho era para herdar a primogenitura e tudo mais. E aí esse Esaú, ele não tá nem aí, ele é muito assim impulsivo nas ações dele, e ele toma por mulheres que não são do povo, que não têm os mesmos princípios, claro, né, no pecado da poligamia também. Então, isso é muito interessante a gente notar. É, Bom, continuando aqui no. A gente já vai falar um pouquinho mais de Isaac, mas no capítulo 25, a Bíblia vai nos contar o que acontece em relação à venda da primogenitura, né? E eu vou pedir para. Deixa eu ver. Vou pedir para a Lari ler para gente. Você pode ler para gente? Ou a Aline. Oi, amiga. Desculpa, eu tava longe. Peraí. Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça. Mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado. E Esaú veio do campo e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende, vende-me, vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me nesse dia? E ele lhe jurou. E vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pão e um ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Desculpa. Não tem problema, obrigada, amiga. Então, gente, olha isso, né? É, Olha como ele é impulsivo. Isso é bem importante a gente notar. Nossa, mas ele só tava com fome, né? Ele só quis comer da janta que o irmão dele faz. Mas, primeiro, a gente, quando lê essa história, a gente tem que dar mais atenção às nossas palavras, né? Então, às vezes a gente fala, né? Joga palavras ao vento, mas existe um relato dessas palavras, inclusive palavras ociosas, brincadeiras bobas, palavras jogadas ao vento, a gente vai ter que prestar contas ao Senhor. É verdade, amiga. Então, é muito importante a gente se dar conta do que a gente fala, né? Das promessas que a gente faz, dos compromissos que a gente assume.
Imagina, se a gente já tem que dar conta dessas palavras, imagina também aquelas palavras que são direcionadas a outra pessoa de forma com má intenção, né? Então, claro, não é o assunto da aula, mas assim, é importante a gente lidar, porque às vezes você pensa assim, nossa, ele só estava com fome, ele falou dali, como assim ele perdeu a primogenitura? A Bíblia falou que quando ele disse aquilo ali, quando Isaú, ele fala assim, olha, de que vai me adiantar? Vou morrer de fome, o que me adianta minha progenitura? Pega pra você. Podia ter levado em consideração como uma brincadeira. Mas não, o céu não vê dessa forma. E, de fato, ele vende a sua primogenitura, né? Que triste por um prato de lentilhas, né? Por mais deliciosa que tenha sido, de fato, as bênçãos, né, que vinha da sua primogenitura, em especial com essa posição de preeminência espiritual que vinha com ela, né? A gente não tá falando só de um aspecto de riquezas, de, de de ser uma pessoa mais avantajada financeiramente, mas especialmente as bênçãos espirituais que se seguiam com essa primogenitura. E aí, enfim, né? O Jacó pergunta para ele assim: jura-me neste dia? Ele, né? Jura, come daquela lentilha e vai, como se nada tivesse sido. Para ele despreza a primogenitura dele. Você vê um certo desprezo, uma indiferença, ele não tá nem aí, né? Tanto que a relação dele tomar aquelas duas mulheres para serem esposas mostra como ele não tá nem aí mesmo. Ele não leva a sério a pessoa que ele vai escolher para estar do lado dele, que vai vir, né, a descendência. Enfim. Bom, aqui eu coloquei para vocês por um manjar, né? O que seria essa troca por um manjar? O que isso significa? Quando a gente pensa quem que é Esaú, né? Que nem eu falei para vocês, no decorrer da história, a gente vai começando a entender mais qual que era o caráter de cada personagem. Então, quando você vê Esaú, ele desprezando a primogenitura, jogando essas palavras assim, de que me serve? Me dá aí que eu quero comer, né? Eu imagino ele bem assim, bruto, né? E mais com uma. Sabe quando a pessoa tem mais uma propensão, mais quase que mais animal? Ele não raciocina direito, ele vai direto pro instinto. Eu tô com fome, eu preciso saciar a minha fome, e não importa se eu tenho que vender a minha primogenitura. O negócio agora eu tenho que saciar o meu desejo, o desejo da minha carne em primeiro lugar. Então, quando você olha para isso, você fala assim: nossa, ele vendeu por um manjar, significa o quê? Foi uma satisfação momentânea do apetite dele. Porque ele estava com fome, ele tinha que saciar aquela fome, né? E vendesse o que fosse. Fosse vender primogênito, ele vendeu, e de fato ele fez isso. Então, você vê que o que fala disso? É um cara que ele tinha uma atitude mais impulsiva, um cara que nunca aprendeu a controlar o seu apetite, né? Então, a sua carne dominava ele, e assim ele era guiado. Então, quando você pensa nisso na questão do apetite, então o apetite dominava ele, você vê nas outros aspectos, né? Nas paixões da vida. Eu falo no aspecto de paixão, aquela pessoa assim forte na emoção. Não estou falando num aspecto assim puro, elevado, mas mais carnal mesmo, sabe? Que é impulsivo. O que a minha carne pede, eu tenho que fazer então para saciar esse desejo da minha carne, né? E como que é sério quando a gente pensa como um cristão, uma verdadeira cristã, tem que lutar contra a carne, lutar contra esses desejos. E, gente, a controle do apetite tem tudo a ver com isso. Então, né, a gente trabalha isso no pequeno e isso se espelha nos aspectos mais maiores da nossa vida, né? Então, isso é bem interessante para a gente pensar. Bom, aí eu falei, né, o que isso nos falava sobre o caráter de Esaú. Alguém quer comentar algum pouquinho, algo que pensou assim sobre Esaú, sobre Jacó nessa leitura? Não? Tranquilo. Bom, Amiga, rapidinho. pode falar. Ah,
o mais forte para mim foi o desprezo, né? Às vezes a gente despreza algo que a gente não tem nem noção do que possa acontecer no futuro. O fato da palavra vir, ele desprezou, ele não se importou. É forte. É muito forte. Triste. É triste, né? Ele não, ele parece que perdeu a sensibilidade, o discernimento, né, do que era importante, do que era real. Ele estava concentrado na carne dele. Pode falar, Rafa? Então, comparando com o momento atual, eu vejo como Deus às vezes abençoa líderes, né? Pastores, bispos, às Uhum. vezes até um cantor que faz muito sucesso e tem propósitos grandes através da vida dessa pessoa e ela troca tudo por um momento. E aí tem a queda. E aí tem a queda, uns conseguem voltar, se recuperar, mas não é mais como antes, não tem mais. Deus, assim, é misericordioso de perdoar e de fazer com que a pessoa se levante, né, na presença dele. Mas eu já vi uns exemplos de que aquelas promessas, aquela, sabe, eu vou dizer assim, aquela essência, aquela, não sei dizer, não sei se é pureza a palavra certa, mas aquele propósito inicial forte que Deus tinha com aquela pessoa, às vezes já não é mais o mesmo, porque dependia de, sabe, negar a carne, matar a carne e De viver obediência. obediência. Tem os Uhum. exemplos que eu vejo sem mencionar nomes, né? Mas é muito triste você ver aonde a pessoa chegou e de repente a queda. E a gente tem que realmente estar orando e se santificando para realmente não cair. Tá? É bem difícil isso. A pessoa trocar por um momento, por uma satisfação momentânea e cair em pecado. É verdade, Rafa. Existem muitas bênçãos que são condicionais. Tem bênçãos que não importa se você vai ser fiel ou não, vai acontecer. Por exemplo, Jesus vai voltar. Se eu me arrepender dos meus pecados, entregar a minha vida para Ele, ou eu não fazer isso, uma hora Ele vai voltar, né? Agora, existem outras bênçãos que isso vai para a vida de qualquer um e a gente vê em Israel, né? A bênção condicional, por exemplo, do povo de Israel era de ser uma nação de destaque. Imagine agora você olha para o mundo, nossa condição, e você ter uma nação em que a presença de Deus se manifesta no meio do povo, e que todas as pessoas elas têm leis que são justas e imagina, né, todo o reflexo e o poder disso, de você olhar para um povo, uma nação inteira que de fato serve ao Senhor, o impacto que teria isso. Não foram obedientes, né? Eles clamavam ser, mas eram de aparência, era só o aspecto exterior. E o que aconteceu? Eles deixaram de ser aquela nação privilegiada, né? Como eles foram uma vez. Então, é triste, né? Realmente, a obediência, né, entra em todos os aspectos da nossa vida. E o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, certamente, mas tem uma outra coisa. O Senhor perdoa, o Senhor aceita. A gente pode depois voltar numa consagração ainda maior do que antes, sim. Só que o que acontece? As marcas, as cicatrizes, elas ficam, né? Assim como no nosso corpo, se a gente machuca, a gente faz uma ferida e depois a gente vai tratar, tudo bem, ela vai ser tratada, ela vai ser curada, mas a cicatriz vai estar ali, a consequência vai estar ali. E a gente vai ver isso na vida de Jacó, né? Jacó, a gente vai falar disso também hoje, que comete um pecado muito grande. Foi terrível o que ele fez. E ele arca, o Senhor perdoa ele, de fato, o Senhor muda o nome dele, só que a consequência ele leva para o resto da vida dele. Pode falar, Rafa. É a lei da semeadura, né? Deus é muito fiel em tudo, né? Então a gente plantou, a gente colheu. Então, Uhum. tem que ver bem o que a gente está plantando. Porque por mais que a pessoa se converta, mude as atitudes depois, mude como já mudou, ele precisou passar por um momento
e colher o que ele fez de errado lá no passado, de ouvir a mãe, né, e aquela maldição toda, tudo que aconteceu, né. Então a gente às vezes Sim. tem umas certas atitudes que a gente pensa assim, ah, eu mudei, vai estar tudo certo agora. Ótimo que mudou, mas vai vir ainda a consequência, como você falou, aquela cicatriz vai vir o que você fez, né? Sim, é verdade. Bom, agora a gente vai ver o capítulo 26. Eu só tenho que olhar aqui, gente, que a bateria do meu celular tá com 12%. Espera só um minutinho que eu vou pedir pro meu esposo pegar o cabo aqui. Só um minutinho. Bom, eu vou pedir, na verdade, pra Ana ler pra gente esse verso. Enquanto isso, eu pego o meu cabo. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois estou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali. E ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então, aqui no capítulo 26, a gente vai ver que vai ter uma discussão entre, né, os pastores de Gerar e os de Isaac. Tem uma questão ali com o poço. Peraí que eu só tô tentando encaixar aqui bem, né? Vai ter uma questão com o poço. Uma coisa interessante, a gente lembra que eu falei para vocês, comecei o estudo, a gente falando de Isaac, né? Ele teve a mesma inclinação, passou ali pela mesma prova de 20 anos, a infertilidade, a gente, uau, ele venceu. E você fica feliz, né? Você vibra, porque a gente passou tanto sufoco vendo a história de Abraão, e agora você vê de Isaac, que ele passa ali com tranquilidade não, né, mas ele passa bem na prova e você fica até aliviada. Só que daí, o interessante no capítulo 26, você vê que Isaac, ele faz a mesma coisa que o pai dele ao falar que Rebeca é irmã dele. Gente, isso o que eles tinham com isso de dizer que as esposas eram irmãs? Realmente, assim, parece que eles tinham medo de morrer, delas serem roubadas deles, e uma falta de confiança de novo, né? As mesmas coisas que a gente falou ali de Abraão, você vê repetindo agora nas inclinações de Isaac. Isaac, ele não estava condenado a chegar naquela situação e falar que como se ele não tivesse uma outra escolha, não falar que ela era irmã dele. Ele tinha escolha sim. Assim como ele teve a escolha de passar, né, pela aprovação ali, em relação à infertilidade, aqui ele também tinha da mesma forma. E ele não faz, ele faz a mesma coisa que o pai. Então a gente vê aquelas inclinações, de novo, que a gente recebe, a gente vê Isaac infelizmente, cedendo no mesmo ponto que o pai dele cedeu, né? E aí, adivinhem, o que que acontece? Acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa, né? Então a gente tem toda uma situação ali, é, enfim, complicada. Depois eles acabam prosperando no meio dos filisteus. É, Ele acaba passando por inveja e oposição, mas Deus está sempre abençoando ele, conduzindo ele. Aí sim, finalmente acontece essa questão dos pastores de Gerar e os de Isaac, porque o poço era deles. Não, o poço é nosso, o poço é deles, o poço é nosso. Então ali eles vão até chegar no lugar de fato que eles se encontram, e, e ali então o Senhor acaba aparecendo e se manifestando e falando assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, eu tô contigo, né? Então Deus ele reafirma a promessa agora para Isaac. Então é bem bonito como Deus ele vai
vai passando, né, as gerações, ele vai reafirmando a promessa: ó, eu sou o Deus de teu pai, né? Eu tô contigo, não tenha medo, vamos junto, né? O Senhor sempre com esse cuidado com o seu filho, né? Enfim. Bom, último capítulo que a gente vai ver agora é o capítulo 27. E aqui, essa imagem não ficou muito boa também, mas foi a única que eu achei, assim, eu queria, na verdade, uma foto aparecendo colocando Rebeca, né, vestindo Jacó. Gente, o que a gente falou esses dias sobre como a mulher ela causa uma influência muito grande no esposo. Lembra que a gente falou isso? A gente falou de Sara, a gente falou de Eva, e agora você vê em Rebeca. Olha a influência que ela tem sobre o filho. Então, assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Vocês acham que Rebeca ela foi sábia ou se ela foi tola? O que vocês acham, né? Você acha que Rebeca ela edificou a casa dela com o conselho que ela deu para o filho dela, né? Então, olha só, a Bíblia vai nos falar que, bom, você vê que a vontade que dá é de ler o capítulo 27 inteiro com vocês, porque tem muitos detalhes ali, é, é muito forte tudo que acontece, na verdade. Aqui eu vou separar só os principais mesmo, mas você vê que, então, eles crescem, você vê, ele já tinha comido, né? Esaú já tinha comido ensopado de lentilhas, e você vê que Esaú não tá muito nem aí para as bênçãos da primogenitura, e Jacó, você vê que ele tem uma inclinação, ele tem uma preocupação com o aspecto espiritual. Então a gente vai ver isso especialmente quando ele luta com o anjo, né? Ele não me deixe se você não me abençoar. Ele tem essa necessidade, né? Então a preocupação dele não é nem tanto no aspecto financeiro da primogenitura, mas sim no aspecto de preeminência espiritual, né? A vantagem espiritual que de fato quem ocupava esse lugar recebia. Então você vê Jacó ele preocupado com isso. E você vê que, apesar dele não ser perfeito, né? Custou muito caro o que ele vai acabar fazendo com o pai dele. Você vê ele muito preocupado com a relação dele com o Senhor. E, enfim, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas antes de fato do engano acontecer, gente, quem que leva e conduz ao filho a enganar o próprio pai? É Rebeca. Então, o Senhor tinha falado para Rebeca: olha, o mais novo vai ser maior que o mais velho, né? O mais velho ele vai servir o mais novo. E parece que assim, ela tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Então, aquele negócio da ajudinha, não, a promessa disse, Jacó, que você ia assim, então a gente, né, deixa eu dar um jeito aqui, porque eu escutei que Isaac pediu uma caça e ele vai dar a bênção para Esaú. E, e ela fica desesperada, o que vai ser? Não, porque a bênção era ser para Jacó, e de fato é o filho preferido dela, então ela quer dar um jeitinho. Um jeitinho por engano, por mentira, por dissimulação. Que triste, que triste. E ela chega e ela fala assim: olha, na verdade, aqui é Jacó falando. Você vê que ele tá meio vacilante em fazer aquela questão com o pai, né? De enganar o pai. Então, aqui, se ela tivesse sido sábia, ela poderia ter privado, né? Desse grande erro. Mas, enfim, então ela fala assim: olha. Jacó, porventura me apalpará meu pai, e eu serei a seus olhos enganadora. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, olha isso, sobre mim seja a tua maldição. Ela falou: sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai. E trazemos-nos, né? Ela estava se referindo a pegar a carne para fazer o prato. E foi, e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Aqui, eu vou pegar minha Bíblia para vocês. Como é uma parte maiorzinha, eu vou ler.
Só um minutinho, tá abrindo o app. Era muitos versos, né, pra eu colocar aqui. Mas, verso 27, do 16, 19. Na verdade, eu vou ler um pouquinho mais, não é só até o 19. Então, ele vai falar assim: olha, e ela colocou as peles do cabrito sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho. E ele foi com seu pai e disse: deixa eu até colocar aqui, meu pai. E ele disse: estou aqui. Quem és meu filho? Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Isaac disse a seu filho: como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus o trouxe a mim. Gente do céu! Isaac disse a Jacó: aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se és tu verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, e ele o sentiu e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú, né? Então ele já não estava vendo Isaac, ele estava cego. Então ele tá ali, né, apalpando o filho, tudo. Fala, nossa, mas a voz tá de Jacó, mas é Esaú, então ele fica confuso. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: és tu verdadeiramente meu filho Esaú? Olha, gente, quantas chances ele teve de se arrepender. És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: eu sou. E ele disse: traz então perto de mim, eu comerei da caça do meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu. Ele trouxe vinho e bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou, e disse: vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus te deu o orvalho do céu e da gordura da terra, e da abundância de trigo e vinho. Que povos te sirvam, nações se curvam a ti. Sê Senhor sobre os teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que, assim que Isaac havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaac, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. Continuando agora, eu tô no verso 31, tá? E ele também havia feito uma carne saborosa e a trouxe para o seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. Isaac, seu pai, lhe disse: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Isaac estremeceu excessivamente e disse: quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo, antes de tu vires e eu o abençoei. Sim, e ele será abençoado. Verso 34 agora. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor. E disse a seu pai: abençoa-me a mim também, ó meu pai. E ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a sua bênção. Né? Então ele fica com raiva, ele fala assim: ah, não é mesmo o nome dele que se chama Jacó, aquele que pega pelo calcanhar, né? Então, como um enganador, né? Esse é o nome dele, é o significado do nome dele. E ele fica com tanta raiva, porque aquilo que ele tinha há tanto tempo, que era dele como garantido, ele nunca deu valor, sempre desprezou. Só que agora, quando ele perde, a paixão dele se acende e ele sente a dor da perda daquilo que ele não tinha. Então, a gente já vai falar sobre isso
de fato, será que quando ele chora, qual que é a impressão que vocês têm? Vocês acham que Esaú, ao chorar, ele se demonstra arrependido pelo que aconteceu? Você acha que ele de fato se entristeceu, preocupado com essa primogenitura? O que vocês acham que significa, né, esse verso que ele chora? Ele fala: Senhor, meu pai, por favor, você restou alguma bênção para mim, por favor, qualquer bênção. Qual que é a impressão que vocês têm deste momento de Esaú? Arrependimento. Uhum. Alguém mais De quer falar alguma arrependimento. coisa? Eu também acho que é arrependimento. Arrependimento. De fato, é o que parece. Poxa, ele chorou, diz que ele, né, ele levanta sua voz. Mas a Bíblia não fala isso. Sabe o que a gente vai ver lá no livro de Hebreus? Não sei se vocês lembram desse verso, mas olha só. Hebreus capítulo 12. Marcinha, lê pra gente. Que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nossa. Gente, olha que forte que é esse verso, né? Quando você vê o verso, tá lendo em Gênesis, você pensa, não, ele se arrependeu, ele se deu conta, né, do que ele estava fazendo, e essa lágrima, ele viu o preço, realmente o valor da primogenitura, mas não. Ele se arrepende, né, por aquela questão, pela a perda da herança, e ele percebe como que ele estava errado ao desprezar, só que ele não teve um arrependimento genuíno. Entende? Ele busca isso com lágrimas, com choro, mas na verdade ele não tinha essa, esse arrependimento do coração, sabe? De forma mais profunda. Pode falar, Pri. Eu tenho uma dúvida. Nessa época, só os filhos primogênitos eles tinham a bênção, assim, uma bênção maior? Eu tenho essa dúvida nessa questão, porque se fala muito dos filhos primogênitos, dessas questões. Pri, sim, o primogênito, porque assim, então a promessa é dada para Abraão e ali vem vem os seus filhos, né? Só que o que acontece? Todo primogênito, ele vai ser um símbolo de Jesus. Primeiro, a Bíblia ela tem muito disso tipos e antítipos, tá? Então isso é bem importante para refletir. O primogênito também é o símbolo de Jesus, que é o primogênito, né, do Pai. O outro aspecto é que, a partir desse primogênito, ele ia ter um filho, o filho dele ia ter outro filho, e aí ia vindo a linhagem da onde o Messias nasceria. Então, de fato, essa preeminência vem de um só, e quem é escolhido para este papel é o primogênito. E às vezes, pela posição de se desfazer das promessas de Deus, o primogênito acabava perdendo essa posição de primogenitura e às vezes um mais novo tomava o seu lugar, entende? Recebia essa primogenitura espiritual, digamos assim. Mas os outros também recebiam bênçãos. Não tão, né, especial como a do primogênito. Pode falar, Ana. Tá desligado o seu microfone, amiga. Tá me ouvindo? Uhum. Muito forte, amiga, essa questão do Hebreus. Eu tinha esquecido dessa Uhum. passagem. E querendo ou não, então assim, ele não chorou de arrependimento, ele chorou de remorso. Sim. Foi um remorso, né? Lágrimas, quase que um. Sim. Quase uma lágrimas de crocodilo, não sei Tem se essa diferença, seria. né? É um remorso por ele, né? Tudo que aconteceu. E eu vi uma vez uma pregação que as pessoas ficam questionando como é que Deus validou ele ter roubado o lugar, toda essa treta familiar, né? Da mãe fazer. Aí as pessoas ficam querendo às vezes culpar Deus. Como é que Deus valida isso? Gente, Deus não validou nada. Primeiro ele rejeitou como é que é? Primogenitura. Isso aí. Ele rejeitou
isso e não foi que Deus validou, ele rejeitou. Então foi dele partiu essa rejeição. Uhum, Então, Jacó não roubou nada, sabe? De uma certa forma, ele rejeitou para poder todo aquilo acontecer. Então, as pessoas às uhum, vezes confundem com Deus deu aval, Deus concedeu essa mentira toda. Não funciona dessa forma. Por isso que eu falo, tudo que a gente faz, gente, gera uma consequência. A gente tem uhum. as consequências de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, a gente tem que vigiar tudo que a gente fala, como a gente falou no começo, tudo que a gente faz, nossas ações, que vai ter uma consequência. E Deus, ele é um Deus que ele vai nos perdoar, ele vai nos receber, mas ele não vai tirar a consequência de tudo que a gente faz. Então, assim, você plantou, você vai colher. Você pode ser cristão, você pode ser umbandista, você pode ser católico. Plantou, colheu. Isso é uma A lei lei da da semeadura, né? semeadura. Então, não foi nada que Deus fez. Ele rejeitou. Muito É, e forte. você vê que assim, eu achei muito legal porque esses dias o Lucas ele fez um comentário, como que a Bíblia muitas vezes ela relata nem todos os momentos, em todos os pecados que uma pessoa comete, você vai ouvir assim, o tipo como se fosse um parênteses, e isso era muito errado, sabe? Porque o Senhor ele dá a sua regra, né? Os 10 mandamentos ali como um espelho para saber o que é errado, o que é certo. Então ali ele vai relatando as coisas que vão acontecendo. E isso desagrada ao Senhor, porque quando o Senhor fala que o menor ia ser proeminente, ele não precisava ter feito isso, gente. Ele não precisava ter, de fato, roubado. Você vê que o irmão dele, pela atitude do irmão, essa bênção espiritual ia passar. Tanto que a gente vê, por exemplo, que um exemplo, Dan. A tribo de Dan vai ser uma tribo que ela perde o seu direito entre as tribos de Israel. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Um estudo muito legal. E, e quem vem no lugar, né? Eu acho que é Dan e tem uma outra tribo que eu não lembro agora o nome. Quem vem no lugar dessas tribos são os filhos de Jacó, perdão, de José. Então, você vai ver que às vezes tem esse remanejo, como eu falei para Pri, pela própria posição do primogênito, né? Então, assim, não precisava ter passado por isso. E também Deus não é conivente com o pecado. O Senhor nunca é conivente com o pecado. Mas o Senhor, eu vejo assim, o Senhor sendo misericordioso, né? O reino do Senhor também é um reino de equidade. É um reino que a gente é julgado pelo conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, né? Então, isso é bem importante a gente levar em consideração. Deus é justo, ele o seu reino é um reino de equidade e ele nunca é conivente com o pecado, né? Quem que tá, deixa eu só ver quem que tá na fila aqui. É, acho que a Marcinha levantou a mão primeiro, né? Daí depois a Lari. A bênção era só para filho homem, né, ô Tawane? Só essa Sim, dúvida. Era sim, sempre para os homens, né? sim. Ah, tá. E aí, Uhum, no próprio final de Gênesis, fala que ele estava com raiva, né? Que ele guardou a mágoa, né? sim. De remorso, então. E ele de remorso. É um remorso, muito bem. Pode falar, Lari, e depois a Rafa. Amiga, às vezes eu fico com dúvida nisso em relação a colheita, né? Uhum. Porque eu acho que a colheita significa morte, né? Por Mas que às vezes. morte? Oi? Por que morte? Porque a pessoa não vai herdar a vida eterna, não vai entrar no reino de Deus. Mas ela já está morta, né? Porque o pecado ele causa morte, ele causa separação. E é essa Uhum. colheita, né? Mas assim, aqui na terra eu não vejo isso, né? Geralmente quem planta não colhe aqui na terra, porque ela colhe no céu, ela colhe na relação dela com Deus, né? Porque a gente vê tanto pecado, tanta gente recebendo assim bênçãos, coisas boas que a gente olha e julga que é bênção na vida da pessoa, porque a pessoa está crescendo, porque a pessoa está conseguindo tantas coisas, né? Mas Uhum. eu não sei, a lei da semeadura e da colheita, eu acredito que é em relação ao espiritual, não é? Interessante o que você está falando, amiga. Eu acredito que
Aqui a gente vai falar de muitas opiniões também, né, nesse aspecto, mas eu creio que a lei semeadura, quando a gente olha para a natureza ela tem muito para nos ensinar nesses aspectos, né? A minha câmera. A natureza tem muito para nos ensinar nesses aspectos. Por exemplo, se eu tenho sementes de morango, e eu planto semente de morango, eu vou ter o quê? Vou ter morango, vou ter cenoura, se eu planto cenoura, se eu vou plantar abacate, eu vou ter abacate, assim vai. Quando a gente fala em relação à nossa essa colheita, em relação à morte, é, eu, eu posso dizer para você que vai ter níveis, né, dessa colheita no aspecto espiritual. Às vezes a gente pode olhar para um ímpio, né, uma pessoa que não é temente ao Senhor e tudo, e ela prospera na vida dela. Você não entende como que o Senhor está trabalhando, para de repente converter aquela pessoa a Ele. A gente não sonda os corações, a gente pode até ser tentado nesse aspecto, né? De comparar, poxa, mas eu faço tudo certo, por que que aquele prospera? E eu tô aqui sempre no Senhor. E isso, a Ana falou uma coisa muito interessante: o diabo também abençoa seus filhos, gente. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele vai perseguir aquele que tá nos caminhos dele? Não, às vezes ele vai abençoar mesmo para ser pedra de tropeço para o cristão. Mas, amiga, ele sempre vai colher. E mesmo o ímpio, ele passa por coisas nessa terra que ele colhe, fruto das consequências dele. Ele, sim, o momento ele vai colher lá no final. Mesmo que de repente isso não, eu poderia falar para você assim, não, às vezes ele vai fazer tudo errado, ele nunca vai dar nada errado na vida dele, ele vai estar sempre prosperando. Será? A gente não tá 24 horas com aquela pessoa. Quando a gente olha para a natureza nos ensina que se você planta, você colhe. Às vezes o tempo não é o tempo da gente. A gente quer plantar e já semear instantaneamente. Não, vai ter plantas que vai demorar um pouco mais e outras que vão ser mais rápidas. Então, não só em questão de salvação ou perdição, mas na terra também, na vida da gente, a gente vai semeando conforme a gente vai plantando. A Bíblia, ela vai chamar Esaú, ele era fornicador, né? A gente vê isso. E a Bíblia chama ele de profano. A Bíblia chama ele de profano por quê? Porque ele trata com indiferença as bênçãos do céu. Ele trata com indiferença, né? Os preceitos divinos, as leis, os mandamentos do Senhor. Então ele é chamado de profano. Profano é quando você trata com indiferença, né? Algo que é santo, algo que é separado, algo que é distinto. Então, olha que sério isso, né? Ser chamado de profano pela palavra de Deus. E Esaú, eu quero que vocês. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente estuda a Bíblia pensando nos tipos e antítipos, né? A gente sempre, claro, pede auxílio do Espírito Santo para a gente fazer essa comparação da melhor forma, mas isso expande a nossa mente. Então agora eu quero que vocês, né, expandam um pouquinho mais pensando em quem Esaú ele representa para a gente poder fechar o estudo de hoje. Então Esaú, quando ele é chamado de profano, porque ele trata com indiferença as coisas do céu, ele está representando um grupo de pessoas, né? Eu quero que vocês comecem a pensar agora que grupo de pessoas ele representa, né? Então ele vendeu por nada aquilo que custava muito, né? E ele representa um grupo de pessoas que de fato, né, dá pouco valor à redenção. Né? A mesma forma que ele deu pouco valor à primogenitura, existe um grupo de pessoas e vai existir até Jesus voltar, que olha para a redenção de pouco valor, né? E eles estão prontos a sacrificar a herança do céu, por amor às coisas perecíveis da terra. Então a gente vai ver ali, né? Até tem um verso que é de Coríntios, verso 15. Capítulo 15, verso 32, que fala assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, é assim, tem muitas pessoas que falam assim, YOLO. Ai, como é que é? Era uma frase assim, só se vive uma vez, né? Então, você tem que fazer tudo agora, porque só se vive uma vez, você tem que aproveitar, você tem que curtir. Então, não importa, eles estão vendendo a redenção, eles estão vendendo a herança eterna
por uma vida de satisfações momentâneas, né? Assim como Esaú. A gente vê essas pessoas, né, governadas pela paixão, governadas pelo desejo da carne, e não tem um espírito de abnegação, de renúncia. Gente, aqui eu queria ler 2 trechinhos para vocês, para a gente terminar, de um livro que eu achei legal compartilhar com vocês, tá bem? Olha, ele fala assim, ó: multidões estão a vender seu direito de primogenitura pela satisfação sensual. A saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas e perdido o céu. E tudo por um simples prazer temporário. Condescendência que debilita e avilta ao mesmo tempo. Assim como Esaú despertou-se para ver sua loucura de uma permuta precipitada quando era demasiado tarde para recuperar sua perda, assim será no dia de Deus, para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoísta. Então a gente está falando de desejos da carne, mas também sim de alimentos, né? Quantos de nós acabamos comendo coisas que não vão nutrir o nosso corpo, na verdade vão deixar nossa mente é, com dificuldade de raciocinar direito, porque isso acontece quando a gente se alimenta mal, né? A gente vai estar matando o corpo, e isso é transgredir a lei não matarás também. Quando você coloca alimentos que fazem mal, que trazem doença para o seu corpo, você está transgredindo a lei do Senhor. Então, isso também é você tratar com indiferença algo que é importante para o Senhor, mas especialmente também, né, quando a gente entra em todos os aspectos de satisfação do eu, da carne, e olhar por de menos aquilo que tanto custou, né? A nossa redenção, a nossa herança eterna. Então, gente, a mensagem de hoje é que a gente não seja como Esaú, né? Que a gente tenha de fato os nossos olhos para as coisas que importam, para aquilo que o Senhor fala que é santo, para aquilo que o Senhor fala que é sagrado, que a gente não trate com indiferença as coisas do Senhor, né? Que o Senhor olhe para a gente como uns filhos que amam aquilo que sai da boca do Senhor e que honram, né, o nosso Pai. Não só o Pai da terra, mas o Pai celestial também. Amém? Sim. Amém.